pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula da UC5, tá? Instalações elétricas prediais. Antes da gente iniciar nossa aula propriamente dita, compartilhar com vocês as diretrizes do Senai Unidigital, tá? Lembrando que essas diretrizes são no sentido de te orientar para você ter uma aula, né, mais eficiente, levantando a mão, né, aguardando aí o professor, às vezes até o colega aí, né, fazer a primeira pergunta para você fazer a próxima, tá? Aí quando isso acontece, né, já compartilhei aqui o vídeo, ainda não vai iniciar, tá? Lembrando, pessoal, que na hora que eu faço esse compartilhamento, que geralmente quando eu estou ministrando aula, tem um menu flutuante que ele aparece aqui na tela, só que vocês não estão vendo, ele agora está aparecendo aqui. E nesse menu flutuante aparece, né, quem levanta a mão, a sua mão levantada aí, tá? E às vezes ele não aparece aqui para mim, não, tá? Às vezes acontece um bug, por conta que tem alguma atualização faltando, tá? Às vezes eu tô aqui fazendo correção, fazendo planejamento de aula, aí do nada o computador pega e quer atualizar, né? E não tem como a gente atualizar, né, o Windows ou atualizar um software específico. Então, às vezes dá bug, se eu demorar, você me lembra, ó, professor, levantei a mão aí, mas eu não consegui, o senhor o senhor não falou nada, aí provavelmente se eu demorar é porque eu não vi mesmo, tá? Então, eu vou passar as diretrizes para vocês e depois a gente volta à nossa programação normal, né? Aula 2 aqui, que ela tá interessante, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Recado dado, vamos à aula, né? Que já tá boa aqui. Aula passada, né? Eu falei, foi a aula inaugural, né? Falei do início, né? O início das normas aí, como que a NBR foi criada, tá? E assim, várias diretrizes que tem na NBR 5410, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui em biblioteca, ver se tem disponível para vocês. Tem a simbologia, ó, esse aqui, o IEC, tá? Isso aqui é o documento, quando na falta de um documento, como se diz aqui, da nossa língua, né? Materno, você tem as normas internacionais, inclusive lá na NR10, né? Que trata sobre segurança, né? Do Ministério do Trabalho e Emprego em eletricidade, basicamente, serviços, projetos, né? Você tem, né, a referência aqui, ó, ela faz a referência 5444, ó, essas simbologias aqui estão lá. E quando, vamos supor que não tivesse a NBR, né? E daí eu preciso de uma norma para nortear a simbologia, né? Eu utilizo essa daqui, por exemplo, tá? Eu não sei atualmente qual que é a que substitui, por exemplo, a NBR, essa daqui, ó, a 5444, tá? Ela foi revogada,
que que isso quer dizer, professor? Ela não vale mais, né? Então, quando ela não vale, ou eles atualizam, tá, a versão, ou eles fazem, deixa eu diminuir aqui. Ou eles atualizam a versão, tá? Ou eles criam um novo número aqui, né? Então, basicamente, na falta de normas de normas brasileiras, né? Ou seja, não tem, já pega uma norma internacional. E aí você vai seguir para fazer aquela análise, aquele projeto, tá? Realmente aqui não tem a 5410, vou pegar uma que é aqui do Senai, né, que é disponibilizada, até para vocês utilizarem ela aí na hora da atividade. Aí hoje, deixa eu ver aqui, vamos falar sobre o fórum de discussão, tá? Então, na primeira aula eu expliquei como que surgiu, né, as normas, né? Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, cópia de uma norma internacional, obviamente, né, paga todos os royalties e direitos para o I3E, né, e aí cria, tá? Cria uma, deixa eu ver, foi até na página 121. A gente volta nela aqui, ó, né? Aí, essa daqui é a tradução, né? E aí, baseado nela, por que que eu peguei? Para a gente fazer análise hoje do fórum, tá? Tá aqui, ó. Fórum de discussão, tá? Basicamente, o que que ele, né? Qual que é a situação que se desenrola aqui, né? Então, conhecendo a tabela 3947, ixi, eu não conheço ainda não, professor. Vamos ver aqui. Da NBS 5410 e associando aos seus conhecimentos sobre dimensionamento de eletrodutos, né? O eletroduto, por exemplo, a gente utiliza uma norma, né? Deixa eu pegar aqui a 01, tá? Eletroduto aqui, por exemplo, vamos supor, fiz um projeto, tá? E aí esse cliente ele é monofásico 220. Então você vai utilizar a NT01 da Equatorial Goiás, tá? 220 volts barra 380. Monofásico, sempre é o menor é o mono, o maior é a tensão de linha entre duas fases, tá? Geralmente o não coloca a tensão trifásica, né? Você só vê nos cálculos, ou seja, só o eletricista, é ideal que o eletricista saiba disso, tá? Senão ele não seria não vai ser um eletricista completo. O eletricista, com certeza, o eletrotécnico e com certeza o engenheiro eletricista tem que saber ter essa nomenclatura aqui, né? Como interpretar. Tá? Então, eletrodutos, aí, por exemplo, se você é M categoria 1, ó, você tem uma bitola, isso aqui é quanto a bitola, tá? Cabo é, duplex ou quadruplex ou concêntrico, tá? Esse cabo concêntrico, a fase, se for monofásico, a fase está no meio dele e por fora é o neutro, tá? É o retorno aqui. É, Aqui, ó, diâmetro do eletroduto, ó. Para esse circuito aqui, ó, com um disjuntor de 25, cabo entrada 4 ou 10 milímetros, né? Se for um multiplex, né? Um multiplexado de alumínio, tá? De 10. Então, aqui, você, nas normas técnicas da concessionária de energia local, você encontra esse parâmetro para você escolher o eletroduto, tá? Então é isso que ele está querendo dizer, né? Participe do fórum e a seguinte situação, tá? E discutir na seguinte situação. E basicamente não é nem de eletroduto, é de circuitos mesmo, tá? Por falta, olha só, a situação aqui. Por falta de condutores de 1,5 para o circuito de iluminação e por não querer perder tempo em sair para comprá-los, Felipe resolveu utilizar condutores, né, de 6 milímetros quadrados,
os mesmos são utilizados para chuveiro. Então, ele está querendo dizer aqui que faltou lá um pedaço, tá? De 1,5, e aí, sei lá, 2 metros, por exemplo. Aí ele não tem lá na hora para a iluminação, mas aí ele pega, vai trocar por um de 6 milímetros que tem disponível aí, que evita, se ele tiver numa obra, for numa obra de uma empresa, né? Às vezes na própria obra tem um container lá com o almoxarifado das peças, dos insumos que vão ser necessários naquela obra, né? Senão ele tem que ir lá na sede da empresa ou pegar lá uma permissão, né, para fazer a compra aqui desse cabo que está faltando, né? Se ele for o profissional liberal aí, já é mais fácil. Então, assim, ele fez essa troca, né? O que que você acha? É, ele foi uma opção boa, foi uma opção ruim? Vamos ver. Aí o amigo dele, né? Amigo aí do Felipe, né? E aí, como se você fosse o Felipe, né? É, é o paradigma seu aí, né, do aluno. Maurício, seu colega de trabalho, diz que estes condutores não poderiam ser usados no lugar de 1,5, porque eles consomem uma corrente maior, tá? Isso aqui, pessoal, parece bobo para quem já conhece, mas isso daqui, isso não é consumir. Porque se você fala que ele consome uma corrente maior, o que que acontece? Se ele consome uma corrente maior, você concorda que então ele gasta mais energia. É mais ou menos isso que o BA1, né, a pessoa inadvertida, né? A que a gente tem na NBR 5410, ó. Vou pôr aqui, ó, BA1. Aqui, ó. A tabela 18, que é que fala de competência de pessoas, ó. São pessoas comuns e que não têm conhecimento, tá? São basicamente adultos, tá? Adultos que provavelmente fez o segundo grau, tá? Tem conhecimento de eletricidade, mas não tem um conhecimento suficiente para se proteger dos riscos da eletricidade. Esses outros dois aqui são uma variação do BA1, crianças, né, que ainda são mais frágeis e suscetíveis a esses perigos, né, porque não tem conhecimento ainda da vida, pessoas incapacitadas, né, por esclerose aí, né, a pessoa já está com uma certa idade aí, já, como diz o pessoal antigo aí da roça, né, tá variando, né, então eles não têm um domínio, voltam a ser crianças, tá? Então o BA1 é uma pessoa comum que não é capacitada, pelo menos, quando eu falo capacitada, é que tem um curso de eletricista de qualquer área. Quando eu falo qualificado, ou ele é técnico, ou ele é engenheiro, tá? Quando eu falo habilitado, habilitado quer dizer que ou ele é técnico, ou ele é engenheiro, ou ele é tecnólogo, tá? Inclusive, ele tem a sua inscrição no conselho dos técnicos, tá? Ou no conselho de engenharia. Beleza. Então, o BA1 é uma pessoa qualquer inadvertida, né? Ela é levada a crer que um cabo com a bitola maior, né? Aí por isso que ele falou, ó, não pode, porque ele consome mais energia, ó, vai gastar mais. Mas não. Sabe uma forma de economizar energia é você usando menos, tá? Independente do cabo que você vai utilizar, isso tem que ficar na sua mente, tá? Ah, professor, mas eu usei um cabo menor que o e-mail, sei lá, um de 0,5 milímetros, e o cabo ele rebentou, deu um pipoco, derreteu o plástico dele, deu curto-circuito, tá? Como ele tem uma bitola menor, uma bitola fina, ele tem uma capacidade de corrente, tá? Se ele tivesse falado, olha, você pode pôr esse condutor, tá? Mas ele tem o 6 milímetros tem uma capacidade de corrente maior, né? Então, se ele tivesse falado que ele tem uma capacidade de corrente maior, ele suporta mais corrente, ele estava certo. Mas mesmo assim, ele poderia usar. Quem suporta mais corrente, suporta a corrente. O de 1,5, por exemplo, suporta, tá? Sem problema nenhum. Então, diante dessa situação, né, do Maurício dando pitaco aí, né, tentando ajudar o amigo aí, né, mas atrapalhou do que ajudou, diante dessa situação, discuta com seus colegas aqui, né, na hora que você posta, os colegas veem aqui a sua postagem, depois eu vou postar um resumo dessa aula de hoje aqui, tá?
Discuta com seus colegas a decisão, discuta aqui comigo, né, nessa aula ao vivo, quando vocês podem, obviamente. E sobre a decisão do Felipe, se ela está certa ou não, e sobre a intervenção do Maurício, se ela está certa ou não. Eu digo que o Felipe está certo, tá? Agora, vamos lá na tabela 39. Aqui, ó. Esse aqui é o fim da tabela 39, tá? É o fim dela. Capacidade de corrente. Isso aqui é a capacidade de corrente, ó, de um cabo de 1,5, tá? O de 1,5, ele suporta, né? 2 condutor carregado é monofásico, tá? 3 condutor carregado seria trifásico. Então, a corrente trifásica, isso aqui tá certo, tá? A trifásica, ela é menor que a monofásica. Isso é correto. Aí que tá falando que circuito monofásico, ela suporta 22. Já o de 6 milímetros, segundo essa tabela 39 aqui da norma do trabalho, ela suporta 51 amperes. Pessoal, mas não é, mas assim, fala a verdade, ela não gasta mais, não, não. Ela suporta até 51 amperes, tá? Desculpa, gente. Antes que sobreaqueça e derreta, né, e perca a função ali. Ela suporta 51, mas não quer dizer que se eu ligar um circuito num cabo de 6 milímetros quadrado, quer dizer que sempre vai passar 51. No de 1,5 sempre vai passar 22, tá? Só vai passar 51 se eu colocar uma potência nessa tensão monofásica, né? Uma potência tal que nos 220 volts dê uma corrente 51. Inclusive, ele pode dar uma corrente maior. Se você colocar mais circuitos, né? A potência aumenta e a corrente também aumenta, tá? Sob a tensão de 220 volts. Então quer dizer, professor, que ele podia trocar. Isso eu estou falando na qualidade de colaborador ali, de funcionário ali, de uma, né, ou de uma empresa grande, ou de uma obra própria ali. Vamos supor que tanto o Felipe quanto o Maurício são sócios ali, então dividindo o trabalho ali, pegaram um serviço ali, né? Então, Felipe, ele pode fazer isso numa medida emergencial, tá? Naquela história. Ele poderia colocar até um de 240. Qual que é a desvantagem de 240 milímetros? Ele é ultra grosso e na emenda não ia ficar boa. E ele suporta muito, mas muita corrente. Mas aí vai ser só naquela bitola, entendeu? Aonde há 1,5, por exemplo, se fizer a emenda, né? Ele vai suportar 22. Na hora que ele passa no 2,5, no 4, 6, né? Ele vai suportar 51, tá? Então ele pode fazer isso de forma emergencial, 1 metro, 2 metros, por exemplo, né? Ele não poderia fazer, não, eu estou no circuito de iluminação, eu tenho que fechar aqui esse pavimento inteiro, vou utilizar esse de 6, tá? Aí já tem a outra tabela 47, que está na página 120, acho que foi 121, aqui, ó. Na página 121, tabela 47, ó. Tá vendo aqui, ó? É tipo de linha, né? Condutor de cabos isolados, né? Cabos instalação interna, tá? É isso que importa pra gente. Esse aqui nu é lá para entrada de energia, tá? Iluminação recomenda-se que inicie com cabo de 1,5, ou seja, se for de cobre, tá? E sempre utiliza de cobre, tá? De 1,5. É lógico que se a potência for aumentando, e isso a gente vai ver esse cálculo lá na prática quando chegarmos na UC de projeto predial, tá? Você pode aumentar a bitola, mas você começa com 1,5. Circuitos de força, quando eu falo força, são tomadas de uso específico, tá?
sei lá, um ar-condicionado, um chuveiro ou tomadas de uso geral. Potência geralmente abaixo do 1.100 watts ali, né? 1.100 volt ampere, né? Se for considerar a potência total. Então, você inicia o de cobre, né? Que é utilizado para instalação interna aqui, né? O de 2,5, tá? O de alumínio é 16, mas coberto é de cobre, tá? De 2,5. Circuito de sinalização e controle, 0,5 de cobre aí, tá? Ó, aí até um adendo aqui, ó, em circuito de sinalização e controle destinado a equipamentos eletrônicos, é admitido uma seção mínima de 0,1, tá? De 0,1, tá? Mas geralmente você utiliza 0,5 aqui. O que mais a gente utiliza para infraestrutura, seja de iluminação ou força, é o de 1,5 e de 2,5. Então, a partir de 1,5, dependendo da potência, né? Se a corrente for, né, igual a gente viu aqui, né, que suporta, sei lá, 17 e já o de 2,5 suporta 22, né, ou 15. Aí é igual, eu acho que eu comentei com vocês, né? Geralmente o pessoal não utiliza essa tabela da 5410, utiliza a tabela do fabricante de cabo. Aí ele tem uma tabela com as bitolas e as capacidades corrente. Inclusive os programas, o CAD Pro, o Pro Elétrica, eles têm esse recurso, tá? Você tá usando o quê? Ele pergunta. Ah, é Prisma, condutor Prisma. Ah, barramento é o quê? Da WEG. E aí ele já tem na base de dados dele as informações, né, para poder fazer um dimensionamento automático ali do projeto com mais propriedade, tá? Beleza, professor. Então quer dizer que o Felipe estava certo, né? Mas assim, como empresário, né, na qualidade de empresário, o ideal é que se você puder mesmo, para finalizar o serviço, mas se você puder esperar e vir um outro cabo, melhor, tá? Mas se não, né, um tamanho ali pequeno, né? Seria ruim se ele trocasse um de 1,5 por, sei lá, por esse aqui, ó, de 0,5. Aí não é negócio, né? Inclusive é proibido, tá? Iluminação sempre cobre a partir de 1,5 ou mais, né? Dependendo da potência. Eu vou falar real, viu? As construtoras que eu trabalhei, que eu prestei serviço, o pessoal já compra de 2,5, tá? Já utiliza em iluminação e força, porque se sobra o de 1,5, ele só pode utilizar a iluminação, ele não pode utilizar em força. Mas assim, tem obra que acaba utilizando, pessoal lá por pressa, tal, querer entregar logo, acaba utilizando e aí vai lá na frente acontecer um problema, tá? Então, o Felipe tá certo, tá? No quesito fazer uma troca rápida, né? Desde que seja ali um pedaço pequeno, tá? Nada de pavimento inteiro, né? É bom utilizar, ou a não ser que a potência, né, seja necessário colocar um de 2,5, que é o que acontece na indústria. Então, toda vez que eu utilizo um cabo de 1,5, a corrente não vai ser a corrente máxima dele, não. Depende da corrente do equipamento, tá? Da DDP, né? Se é mono, bi, né? Tensão de linha ou trifásico, tá? Então ele tá errado. O Maurício, ele tá errado porque ele deveria ter falado, olha, é quanto de cabo que você vai trocar? Ah, é 1 metro. Ah, não, então, né? Pode usar, tá? Agora, se fosse trocar 1 metro, em vez de 1,5, utilizar um de 0,5, por exemplo, ou se fosse o contrário, tivesse utilizando de 2,5, utilizar um menor aí, né? Se o padrão fosse 2,5 para iluminação, ele não podia, tá? Com bitola menor, que tem a capacidade de corrente menor, você não pode utilizar. Você pode utilizar ou igual, que tem a mesma capacidade de corrente, né? Capacidade de suportar um determinado valor, ou você coloca um maior, que foi o caso aqui do de 6 milímetros. Estão vendo? É simplesinho, né? É assim que, né, eu vou aproveitar aqui e colocar disponível aqui lá
Vou pôr naquelas pastinhas ali na postagem da aula, tá? 5410 disponível para vocês, tá? Vocês poderem acessá-las aí, né? E ver aqui juntamente as tabelas, né? Tabela 39 e a tabela 47. Então é isso, pessoal. Você viu até que foi rápido aí? Então é isso. Lembrando, tá, pessoal, que a aula que era na quinta-feira, normalmente era na quinta-feira, teve que ser mudada para terça-feira, né? Fazendo aquela divisão lá daquela turma, lembra lá do Jardim Colorado, tá? E esse horário de terça-feira foi o horário que eu consegui colocar vocês aqui, tá? Tô estudando aqui para ver se coloca no outro horário aqui, né? Porque eu tô vendo que algumas aulas são na terça-feira, mas infelizmente, né, eu não consigo trocar por outra turma, que outras turmas também têm Quirinópolis, Niquelândia, né? Outras turmas têm a necessidade, são aulas igual a de vocês, e aula presencial no meio da semana, então já está lotado já. Eu posso, assim que vagar um horário, colocar num dia ou, né, que não seja na segunda ou na terça-feira, mas por enquanto eu só posso ministrar a aula para vocês na terça, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e nos vemos na próxima web aula ao vivo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, pessoal.